Fala galera, professor Gilmar Júnior. Nós vamos corrigir agora a prova de português para o cargo de técnico administrativo do concurso da Câmara de Cabo Frio. A primeira questão começa com o texto, né? Aqui a gente tem todo o texto, mas eu particularmente não leio o texto, então eu já vou logo aqui nas opções. Ele diz o seguinte: com relação à África, a cronista tem uma visão. Tudo bem, vamos lá. Positiva, pois para ela o continente é como um sonho. Positiva, pois ela já conhece muitos países desse continente. Negativa, pois ela tem evitado esse destino nos últimos 8 anos. E negativa, pois a obrigaria a uma odisseia em um território muito quente. Então o professor gosta de ler primeiro aqui, ó, até te dou esse bizu, logo as opções, porque a sua cabeça já vai direcionada. Então a gente sabe o seguinte, que a gente tem que achar ou uma ideia positiva ou uma ideia negativa nesse texto. Voltando para o texto agora, a gente vai começar a fazer, obviamente, a nossa leitura, que diz o seguinte, ó: se há continente que eu quero que seja igual aos meus sonhos, é este, todas as cores, sem nenhuma das dores. Olha só o que ela começa falando, ó: se há continente que eu quero que seja igual aos meus sonhos, é este, todas as cores, sem nenhuma das dores. Quando ela fala isso, a gente já tem uma noção de visão positiva, porque olha só, o sonho ele tem uma ligação semântica com algo bom, e algo bom tem ligação semântica com algo positivo. Se fosse pesadelo, né, galera? Tudo bem. Mas não é o caso. Ela já deu pra gente aqui a ideia dela de sonho. Ela não fala sobre algo ruim. Ah, se tem um pesadelo, tal, não sei o quê. Então eu já sei que as opções, vamos voltar aqui nos slides aqui, ó. As minhas opções vão ser eliminadas, pessoas. Cadê aqui o meu slide? Só um segundo. Cadê ele? Apareceu. Essas opções aqui eu já posso eliminar, ó. A negativa e a negativa eu já consigo eliminar. Sobrando então alfa e bravo. Em alfa, pois para ela o continente é como um sonho. Então é positivo o núcleo de um sonho, tá bom? Letra B ele fala positivo, pois ela já conhece muitos países desse continente. Então vamos agora avaliar aqui o que ela fala. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu pegar o meu marca-texto aqui. E ok. Ela diz o seguinte, ó: um belo dia daqueles que começam com o nascer do sol cor de fanta e com os animaizinhos todos a cantar. Eu caí em África. Transparente que nem garrafa de vidro. Depois de muita traulitada e sem saberem o que fazer comigo, os africanos decidiram devolver-me aos deuses. Mas para eu lá chegar, teria que empreender uma odisseia e peras pelo mais quente continente. Ok. Qualquer semelhança com esta coincidência será pura realidade, pois todas as viagens começam naquela irresistível fronteira. Ó. Todas as viagens começam naquela irresistível fronteira que fica entre alguma imaginação e demasiada televisão. Acredito eu que veio cortado, tá, pessoas? Acredito eu que seja demasiada televisão. Importante este parágrafo para a gente analisar. Mais uma vez, a gente já tem uma noção do aspecto positivo aqui, ó, quando ela fala a palavra irresistível. Aquilo que é irresistível é porque a gente quer muito. Então, tem uma noção aqui da palavra positivo, corroborando com o que já falamos anteriormente. Aí depois ela diz o seguinte: decidi então pintar de cor de rosa 4 países do mapa, do Cairo ao Cabo, sem contar com eles nem com os outros. Um ultimato fez-me começar por Moçambique, nível 0, língua mãe, passar ao lado pelo lago que é o Malawi, ficar atazanada com o decor da Tanzânia e deixar o Quênia a suspirar mamiminha, beleza. A África, o santo graal dos viajantes. Nem imagina como eu tenho evitado a África nos últimos 8 anos de viagens do hemisfério baixo. O medo, o fascínio, as estradas, o preço, as guerras, os safaris, Hobbit Redford, a lavar o cabelo, a Mary, Strep, os tiranos, as doenças e por aí vai. Aí ele conta um monte de coisinha aqui.
Se há continente que eu quero que seja, ó, se há continente que eu quero que seja igual aos meus sonhos, é este. Todas as cores sem nenhuma das dores. Hei de ser uma daquelas velhotas de Capulana em Chile, sempre a falar do cheiro da África. Cheiro, lembrança, né? Cheia da África e de chiliques. Mas antes disso, tenho que provar que dá para fazer este cantinho da África de Carripana a comer ora marisco, ora banana e dormir por 2 tostões e acordar tostada. A fazer safaris com a bicharada ou simplesmente a fazer nada. Beleza. Quanto aos meticais, xelins e quiuachas, não devem chegar aos 1.400 euros mensais. Por caçalito, acho que é por caçalito mesmo, o que equivale a 1/4 crescente da lua de mel de pacote para uns 7 diazinhos. Então, está planejando uma viagem, tá vendo? Por isso, aproximem bem a cara deste aquecimento e esqueçam o inverno por um momento. Há repelente do ar e os mosquitos continuam a picar com a cepa tuga desta que vos continua a picar com a cepa tuga desta que vos escreve não a deixar vacilar. Beleza. E quando a coragem começar a faltar, a barriga se queixar e o cansaço apertar, faço como Camões e ponho-me a inventar que se ele só com o olho viu aquilo tudo, eu com os 2 olhos aqui, ó, vai ter muito a enxergar. Preparados? Eu também nunca. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Ó, aqui vamos nós. Ela já foi? A ideia é que ela já tenha ido? Volta para cá para a questão. Letra A, visão positiva, pois para ela o continente é um sonho. Letra B, visão positiva, pois ela já conhece muitos desses países. Repare que o tempo todo ela está falando de situações que ela conhece pela literatura, por essas situações todas, entendeu? Comparando o dinheiro, sobre pesquisa, e ela fala, aqui vamos nós. Então é melhor se marcar aqui, na questão 21, é alfa, pessoas. A 22, ele fala assim, ó, a cronista compara a África ao Santo Graal. Sim, ela compara aqui nesse trecho aqui, ó, o Santo Graal dos viajantes, ó, a África, o Santo Graal dos viajantes. Pessoal, o Graal aqui é o último cálice da Santa Ceia, é o cálice sagrado. Então, o Santo Graal dos viajantes é aquilo que seja, né, uma viagem sagrada para os viajantes. Então, a gente tem aqui, voltando para a questão, uma comparação implícita. Aqui, ó, comparação implícita. E quando houver uma comparação implícita, nós temos a figura de linguagem chamada metáfora. Por isso o gabarito é Charlie. A questão 23, ela diz assim pra gente, olha só. Hei de ser e vai embora. Aí a banca grifou, deixa eu marcar aqui para vocês, grifou o ei, certo? E aí a banca pergunta qual é o tempo verbal ali. Só isso que ela queria saber. O ei, pessoal, é presente do indicativo. Quando a gente utiliza o ei, é presente do indicativo. O presente do indicativo do verbo haver vai ficar assim, ó. Eu ei, que é o nosso caso aqui, ó, tá bom? Eu ei, tu has, ele há. Nós hemos, vós haveis e, perdão pessoal, nós havemos, vós haveis e eles hão. E eles hão. Então esse aqui, gente, é o presente do indicativo do verbo haver. Então o ei está no tempo presente do indicativo. Por isso o gabarito aqui só pode ser bravo também. Beleza? Questão 24. Aqui ele usou as conjunções ora a hora. Falamos exaustivamente aqui, né, galera? Na nossa live de véspera. Na aula de véspera, na live de véspera, eu falei fiz uma live de reta final de 3h30 de língua portuguesa, onde eu falei sobre as conjunções, coloquei uma tabela para vocês e falei assim, ó, decore. E caiu hora a hora, simples. Hora a hora é alternância. Então,
O candidato teria só o trabalho aqui de marcar o quê? Alternância. Ele olhou, lembrou da decoreba que ele fez, e aí Brasil, tranquilo, nada demais, tá? Vamos para 25, ó, qualquer semelhança com esta coincidência, e ele pergunta quais são as classes de palavras. Esse qualquer aqui, gente, ele é um pronome indefinido. Pronome indefinido. Então já dá para eliminar Charlie e eliminar Delta, que fala que é advérbio, né? Esse com é preposição. As preposições, eu falei para vocês também o seguinte, que as preposições vão ser... Vou pegar aqui um espacinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui vai ter questão, não vai dar não. Vou botar aqui em cima. Vai ser decompor, paraema, sobre, entre 100 e adiciono contra aí também. Decompor paraema sobre entre 100 contra. Decompor paraema sobre entre 100 contra. Aqui, ó, preposição de, preposição com, preposição por, preposição para, preposição em, preposição a, preposição sobre, preposição entre, preposição sem, preposição contra. Então é o seguinte, o decompor paraema sobre entre 100 contra, lembrava você que esse com aqui, ó, é uma preposição. Então se ele é uma preposição, já dá para eliminar bravo. Então o gabarito fica sendo o quê? Fica sendo alfa. O esta, pessoal, o esta, ele vai ser um pronome demonstrativo. O esta, que também falamos, tanto qualquer quanto esta, falamos também nessa live de português que eu falei para vocês, questão dada, hein? Então o gabarito aqui foi alfa. A palavra coincidência é formada pela união do verbo coincidir com o sufixo ência. Tudo bem? Então, ele fala o seguinte, ó, qual é o mesmo processo de formação aqui nas palavras abaixo? Então, ele está querendo aqui, pessoas, uma derivação sufixal. É o que ele está querendo. E aí, só pode ser o nosso gabarito aqui a abrangência. Por quê? Deixa eu botar aqui no parênteses aqui, ó. Por que abrangência? Porque abrangência é o verbo abranger. Ela vem do verbo abranger. Então, quando você pega o abranger mais o sufixo ência, vira abrangência. Então, a 26 é delta. O gabarito é delta. 27. Por isso, ele botou um texto e pergunta aqui, ó, quantas orações? Ó, nesse trecho A, orações. Vamos lembrar o seguinte, que oração é a mesma coisa que você contar verbo. Tá bom? Você vai contar verbo. Lembrando, pessoas, o seguinte, que quando houver uma locução verbal, aí vai valer uma única oração. Exemplo aqui para você, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Tenho estudado muito. Na frase tenho estudado muito, o tenho estudado é locução verbal. O que é locução? Quando eu tenho dois verbos com valor de 1, certo? Então quer dizer que aqui é uma locução verbal, galera. Então aqui vai ser só uma oração. Minha O1 ali, uma única oração. Você não vai contar aqui, eu tenho dois verbos, mas eu tenho uma única oração, tá bom? Na locução verbal. E também é importante te lembrar aqui a construção do é que. Quando aparecer o é que para você, você não conta esse é, tá, gente? Você não conta esse é aí como oração, o verbo ser no caso, você não vai contar. Tá, feito isso, é só a gente olhar aqui agora quantos verbos temos. Então, beleza. Por isso, aproximem vem de aproximar, é ação, então é verbo. Tudo bem. Bem a cara deste aquecimento e esqueçam. Esqueçam vem do esquecer, é ação, é verbo. O inverno por um momento. Então, repare, galera, o seguinte, que o aproximem é a minha O1 e o esqueçam é minha O2. Essa prova aqui, o candidato marcou o aquecimento. Aquecimento não pode ser verbo, porque a palavra quando termina aquecimento,
Guarda isso no coração para as próximas provas, hein? Quando ela termina com sufixo mento, você não vai ter, galera, verbo. Você vai ter um substantivo. Toda palavra terminada em mento, pra gente, vai ser substantivo. Terminou em sufixo mento, é substantivo. Tá bom? Estacionamento, desmatamento, aquecimento é substantivo. Então o candidato aqui, ele ficou na dúvida entre alfa e bravo. Eu não sei qual que o candidato marcou. Mas só temos duas orações, ó. Aproximem e esqueçam. Quando a questão falar de oração, então é alfa, né? Quando a questão falar de oração, você vai lembrar que oração é contar verbo. Não esqueça isso, tá? A questão 28 fala que no título do texto, observa essa expressão aqui, ó, geográfica. Tá vendo? Beleza? O sinal de pontuação, então ele está focado no sinal de pontuação. Qual é o sinal de pontuação, Gilmar? É esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui. Ok? Beleza. Aí ele fala, empregado no interior dessa expressão, serve para indicar supressão. Quando ele falou supressão de letras ou sons, a coisa fica muito mais fácil. Porque quem serve para fazer supressão, pessoal, é o apóstrofo. Então o gabarito é bravo. Questão 29, ele fala assim, ó. Mas para eu lá chegar, se o elemento destacado fosse substituído pela expressão Moçambique, à luz da norma padrão, então do jeito correto, esse trecho pode ser reescrito de que forma? Pessoas, olha só, letra A, mas para eu chegar a Moçambique, letra B, a mesma coisa, só que a crase, né, o acento grave ali, mas para eu chegar ao Moçambique ou mas para eu chegar em Moçambique. O que a gente tem que entender aqui é o seguinte, ó, primeiro, é a regência do verbo chegar. Quem chega chega a. Repare que se quem chega, chega a regência do verbo está pedindo a preposição a. Muitas pessoas acham que quem chega, chega em. Não é, tá? Não é, tá, pessoas? É chega, chega a. Então, olha só. Este em aqui a gente já pode cortar. O ao a gente já pode cortar. Então, não é Charlie nem Delta. Ficamos entre alfa e bravo. Aí, agora, a gente tem que lembrar a seguinte situação. Qual é? Repare que chegar é um verbo que indica movimento, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Quem vai a Moçambique volta de Moçambique. Então, quem vai a volta de, crase para quê? Não existe crase. Quem vai a volta da, crase a. Lembra desse bizu. Se aqui aparecesse assim, ó, quem vai aquilo volta da, aí haveria crase. Como quem vai a Moçambique volta de Moçambique, não há crase. Se não há crase, o gabarito é alfa. Só para ficar bem claro esse macetinho aqui, se a gente botasse Itália, quem vai à Itália volta da Itália. Então aí sim teria crase. Fechou? No bisonho aqui não, hein? Então 29 foi alfa. E agora 30, de acentuação gráfica. Ele pega a palavra África e quer saber qual aí a palavra que tem a mesma regra, né? Então, para acentuação gráfica, você separa a palavra, ó, África. Chama a palavra África. Eu não posso falar África, Africar, não posso fazer isso, né? Então fica África. A palavra, então, foi a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba que se prolongou? Foi a antepenúltima. Se é a antepenúltima, no nosso caso aqui, nossa palavra é proparoxítona. Proparoxítona. E se é proparoxítona, a regra diz que todas são acentuadas. Todas. Então, a palavra África está sendo acentuada porque ela é proparoxítona. Países não é, tá, pessoas? Porque é regra do hiato. Bênção, paroxítona. Didático, didático, olha lá, pessoal. Didático, foi a antepenúltima. É o gabarito. Foi acentuada porque também foi proparoxítona e todas são acentuadas. Corrigimos a parte de português, daqui a pouco eu volto com as outras partes. Quero deixar bem claro para você que a prova não foi uma prova difícil na parte da língua portuguesa, pelo que eu acabei de ver aqui. Vamos ver como é que vai ser as específicas ali e a legislação deles. Se esse vídeo te ajudou, eu peço para que você deixe seu like, deixe um comentário aqui para ajudar com o algoritmo do canal e fazer com que o nosso canal, nossa família deutariana, cada vez mais
cresça, 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 e assim eu posso ajudar ainda mais vocês com mais estrutura, com mais vídeos, com mais teoria, com mais questões, com mais lives, com mais tudo, galera. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Força!